Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Mel, sou psicóloga e mãe de 3. Esse é o segundo vídeo de uma série de 4 vídeos sobre uma ferramenta que vai mudar a sua vida em família. Estamos falando da ferramenta Real. Você quer ser uma família real? No último vídeo, nós falamos sobre responsabilidade. Hoje falaremos sobre empatia, o E do nosso real. E o que é empatia? Algumas pessoas resumem a empatia como basicamente se colocar no lugar do outro. Mas a empatia é algo que vai além. Ser empático é ver o mundo com os olhos de outra pessoa, o que para isso significa que você vai ter que levar em consideração suas vivências, sua cultura, seus sentimentos. A empatia, em parte, é aprendida, mas ela também é herdada geneticamente. Nós nascemos totalmente vulneráveis, portanto, a empatia foi fundamental para a sobrevivência da nossa espécie. Para que a espécie humana sobrevivesse, foi essencial que um soubesse sentir o sentimento do outro. Enquanto adultos, a empatia é o que nos permite avaliar o ponto de vista de outra pessoa. Se você é uma pessoa empática, você tende a ter menos reações exageradas e levar as coisas para o lado pessoal, quando algum membro da sua família faz ou fala alguma coisa que você não gostou. Em qualquer contexto, nós nos tornamos muito mais dispostos a cooperar quando captamos o ponto de vista de outra pessoa. Dificuldades. Quais são as dificuldades em ser uma pessoa empática? Não basta contar com a nossa herança genética empática. A empatia deve ser ensinada e praticada diariamente por todos os membros da família. Na maioria das vezes, a empatia não brota do seu peito. Digamos que seu parceiro chegou em casa do trabalho cansado, preocupado, exausto. Você também teve um dia difícil. Você está cozinhando e percebe que ele esqueceu o queijo que você pediu. Uma reação empática seria respirar fundo e dizer: isso acontece, eu vou resolver de outro jeito. Mas reações como essa exigem controle, consciência e prática. Às vezes as nossas emoções também estão no meio do caminho. É difícil ser empático quando sua cabeça está em outro lugar ou quando você está ansioso ou deprimido. Na prática, alguns de nós somos naturalmente mais empáticos do que os outros. Personalidades impulsivas e impacientes normalmente têm baixo índice de empatia. Como eu disse antes, em parte é uma característica inata, mas a empatia também está relacionada com os acontecimentos das nossas vidas. Nem de longe a biologia é a única responsável. O modo como fomos criados, o que nos foi ensinado e até nosso histórico de relacionamentos interfere na maneira como lidamos com a perspectiva do outro. É visível também que o nosso grau de empatia vai e vem durante a nossa vida. Além disso, somos mais propensos a responder de maneira empática em certos momentos ou até determinadas pessoas. É claro que ninguém consegue ser empático o tempo todo. O único ser humano relatado na história que já conseguiu foi Jesus Cristo. Perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Eu nunca vi uma frase tão empática. Jesus conseguiu ver naquele momento o contexto da situação com os olhos, sentimentos e vivências de outra pessoa, mesmo que ele estivesse naquela situação. Refletir sobre os nossos sentimentos nos auxilia a pensar se apenas estamos em um dia ruim, ou se aquela situação nos evoca lembranças vividas, ou se precisamos trabalhar na empatia de um modo geral. Nossa meta essa semana é transformar a empatia em nossa reação padrão. Ninguém está dizendo que é fácil, não é. Mas eu vou te lembrar o que eu disse logo atrás e eu vou repetir isso algumas vezes para que você possa internalizar. Para transformar a empatia em um hábito, nós precisamos nos atentar a 3 questões. Primeiro, controle. Devemos ter autocontrole dos nossos impulsos. Segundo, consciência. É preciso estar consciente dos sentimentos dos outros e dos nossos também. E prática. Nada vai dar certo se a gente não praticar. Nesse momento, eu preciso salientar que ser empático não significa afrouxar os seus padrões de respeito. Não significa, em nome da empatia, deixar que alguém magoe você. A ideia é perceber um conflito como espectador. Pause a fita. Observe a situação sem que você esteja participando dela. Você do lado de fora teria as mesmas percepções? E se você fosse um pouco mais além e tentasse ver a situação com os olhos de outra pessoa? A sua perspectiva ainda seria a mesma?
Trazer a outra pessoa para perto te ajuda a reconectar e naturalmente ameniza um problema. Exemplo clássico. Adolescente furiosa bate a porta do quarto, ninguém me entende. Sua revolta se resume a não poder ir a uma festa de uma amiga porque seus pais exigem sua presença em um jantar familiar. O pai poderia ir imediatamente no quarto, abrir a porta e esbravejar: você não pode falar assim comigo. De uma maneira que ele honestamente sabe que ele também não deve falar. Sinceramente, isso resolveria a situação? A outra alternativa é o pai respirar fundo e tentar ver aquela situação em um contexto mais amplo. A maior queixa dos adolescentes é como os pais não os entendem. É por isso que é tão importante exercer a empatia nesse momento tão delicado. Para o pai, não poder ir em uma festa de uma amiga não é um problema, mas é um problema real na vida daquela adolescente. Então, o correto é o pai ceder e não exigir a presença da filha? Não, não é isso. O que é preciso fazer em um primeiro momento é esse pai se acalmar, esperar essa adolescente se acalmar, porque ninguém consegue se comunicar de maneira eficaz quando está emocionalmente alterado. Depois, ele deve ir até essa adolescente e dizer, e principalmente sentir: eu lamento que você esteja aborrecida e brava. Qualquer um ficaria bravo nessa situação. Mas eu não gosto que você grite comigo, e é por isso que eu não estou gritando com você agora. Mas eu realmente faço questão da sua presença no nosso jantar. Nesse momento, o pai está validando os sentimentos da filha. Isso abre espaço para esse adolescente entrar. Um filme excepcional para refletir sobre essa dificuldade de relacionamento, essa dificuldade de empatia entre pais e adolescentes é o filme Merida. Não é Merida, é Valente. O filme Valente, da personagem Merida. E nesse filme, você consegue perceber o quanto é difícil para as duas, né? Para a mãe conseguir perceber a realidade com os olhos da filha e para a filha fazer o mesmo. Mas ao longo do filme, elas vão conseguindo chegar nesse encontro e tudo se acerta entre as duas. Nada disso é fácil, mas você precisa lembrar de quantas coisas difíceis você já aprendeu na sua vida. Nessa situação anterior entre pai e filha, em um primeiro momento o pai precisou se acalmar, ou seja, ele precisou controlar o seu impulso de ir imediatamente até a filha. Ele precisou tomar consciência do que acontecia com ela, o que acontecia dentro dele, e é claro que isso só vai ficar mais fácil conforme ele for praticando. Eu falei da adolescência, que é quando os pais mais se queixam, mas se você acha que você vai precisar esperar a adolescência para praticar empatia, você está muito enganada. Vamos pensar no seu bebê recém-nascido. Fralda limpa, barriga cheia, não tá com frio, não tá com calor. Alguém aponta o dedo e diz: é manha, não tem nada. Não tem nada quando se trata das necessidades de um adulto. Mas e quando se trata das necessidades da perspectiva daquele bebê? Você já parou para pensar? O que aquele bebê sabe do mundo? Vamos um pouco mais adiante, uma criança de poucos anos não quer emprestar seus brinquedos no parquinho, você fala: é só um baldinho para você. Mas para aquela criança, o baldinho é tudo que ela tem. Vamos trazer um pouquinho a perspectiva para o seu mundo. E se fosse o seu celular? Você emprestaria o seu celular para um estranho na praça? Você não ia ficar com medo de que ele estragasse ou que levasse embora o seu precioso celular? Eu não estou dizendo que você não deve estimular os seus filhos a partilhar, a compartilhar os seus brinquedos, mas o que você deve fazer é entender a dificuldade que ele tem. É conseguir ver aquela situação com a perspectiva dele e dar também informações que para nós são óbvias, como por exemplo, meu filho, ele vai devolver o seu baldinho, ele não vai levar embora, ele vai brincar só um pouco enquanto você brinca com outro brinquedo. Isso para você é óbvio, para a criança não. E se mesmo assim a criança não conseguir emprestar o brinquedo, é preciso entender que existe um limite para a maturidade infantil. É preciso observar também se os adultos que essa criança convive também são apegados aos seus objetos e também têm dificuldade em compartilhar. Outro ponto importante: nos ambientes em que essa criança convive, existem outras crianças que também compartilham ou só ela precisa assumir essa posição? A primeira vez que eu li sobre isso foi quando eu li o livro Bésame Mucho, do pediatra espanhol Carlos González, e foi assim um choque para mim. Eu nunca tinha parado para ver aquela situação com a perspectiva das minhas filhas no parquinho.
Meu primeiro impulso era sempre dizer: empresta logo seu brinquedo, que bobeira! Mas vai ver, se alguém bate aqui na porta, vai pedir meu carro emprestado, se eu vou emprestar. Nós falamos sobre filhos, mas é muito fácil encontrar inúmeras situações em que, se nós tivéssemos alguns segundos parado para refletir, para entender aquela situação com os olhos e sentimentos do nosso esposo ou esposa, uma grande briga teria sido interrompida antes mesmo de acontecer. Quando a gente fala de empatia, é comum a gente acreditar que o maior beneficiado em ser empático é o outro. Mas esse é um engano, porque a tranquilidade que a gente sente, a paz de espírito que isso nos traz, quando a gente consegue ver a situação do lado de lá, quando a gente percebe que nem tudo é um ataque a nós, é indescritível. Como trazer mais empatia para a sua família? No dia a dia, discuta e modele ações empáticas. As crianças dificilmente vão conseguir ter empatia própria antes dos 4 anos. Por isso é muito importante que o contexto em que elas vivem as auxiliam nessas situações. Repare quando alguém está triste, mostre isso para as crianças, ajude-as a nomear os sentimentos, seja empático com seus filhos e com seus parceiros e verbalize sobre isso. Não basta ser empático e guardar isso para você. É importante que as crianças entendam o que você está fazendo. Aponte para as crianças também quando você vê empatia nos programas de televisão. Um desenho que eu gosto bastante, que trabalha esses sentimentos, é Daniel o Tigre. É um desenho lindo, muito gostoso de ver, eu tenho certeza que até você vai adorar. Mencione que você ofereceu ajuda a um vizinho porque percebeu que ele estava precisando. Nunca deixe de perguntar para uma criança: e se fosse com você? Você iria gostar? Mas não se esqueça que você é o maior exemplo. Eu tenho certeza que eu dei uma bagunçada aí nos seus paradigmas, né? Eu sei que é muita coisa para pensar, muita coisa para refletir durante essa semana, mas não deixe de praticar também o que nós conversamos a semana passada sobre responsabilidade. Só trabalhamos todos esses conceitos em conjunto é que nós vamos conseguir alcançar o nosso objetivo final, que é viver melhor em família, que é estar em uma família real. No próximo vídeo nós falaremos sobre a autenticidade. Você sabe a importância da autenticidade em uma família? Eu tenho certeza que você conhece alguma família que pode se beneficiar do conteúdo desse vídeo. Não deixe de compartilhar com ela. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, porque é assim que eu sei que esse vídeo foi relevante para você, que fez diferença para você, e assim eu posso fazer mais vídeos assim. E se você não é inscrito, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para que você não possa perder nenhum vídeo. E não se esqueça, nós estamos juntos.